No Choque de Ideias vamos olhar para duas questões que claramente se relacionam. A Comissão Europeia anunciou a Bússola para a Competitividade, um plano ambicioso para reduzir o atraso europeu face aos Estados Unidos e à China. Ao mesmo tempo, Donald Trump avança com as prometidas tarifas aos principais parceiros comerciais, entre eles a União Europeia. Canadá e México conseguiram um adiamento de 30 dias. A China já anunciou que vai retaliar as tarifas impostas pelos Estados Unidos aos produtos chineses, mas garante estar aberta a negociações. Poucas horas depois, a resposta da China a Donald Trump não se fez esperar. 国务院关税税则委员会今天发布公告，自2025年2月10号起，对原产于美国的部分进口商品加征关税。 Tarifas de 15% no carvão e no gás natural liquefeito provenientes dos Estados Unidos. Também mais 10% no petróleo, máquinas agrícolas e veículos pesados americanos. Em causa, importações de 13.500 milhões de euros, que representavam em 2023 menos de 10% do total das vendas norte-americanas à China. Pequim anunciou ainda uma investigação anti-monopólio à Google, que tem um motor de busca suspenso no país. É uma retaliação, mas de forma limitada, dando a entender que se mantêm abertas as vias de negociação, algo que Donald Trump confirma. China will be speaking to China probably over the next 24 hours. We'll have some good meetings with China. We have meetings planned, and we'll see what happens. But that was just an opening salvo. If we can't make a deal with China, then the tariffs will be very, very substantial. Depois do México, também o Canadá conseguiu adiar por 30 dias a entrada em vigor das medidas norte-americanas. O primeiro-ministro Justin Trudeau anunciou através da rede social X um plano de 1.250 milhões de euros para reforço militar na fronteira para impedir a entrada da droga fentanil nos Estados Unidos. Movimentações seguidas de perto pela União Europeia, que sublinha a parceria histórica com os Estados Unidos. We will be ready for tough negotiations where needed and to find solutions where possible. We will be open and pragmatic in how to achieve that. But we will make it equally clear that we will always protect our own interests, however and whenever that is needed. Isto apesar da comunicação entre a União Europeia e a administração norte-americana estar ainda limitada até os responsáveis de Washington terem os cargos confirmados. Ursula von der Leyen e Donald Trump não tiveram contacto desde a posse do presidente norte-americano. Vamos então ao Choque de Ideias, como sempre com os economistas Pedro Brinca e Ricardo Paes Med. Bem-vindos uma vez mais. Pedro Brinca, mesmo sem aplicação das tarifas alfandegárias, não estamos já, de certa forma, perante uma guerra comercial global? Eu acho que a ameaça das tarifas, obviamente, põe as pessoas sob aviso e põe-nos todos a pensar quais serão os impactos que isso pode trazer. Em parte estamos numa guerra, sim. O Canadá já anunciou reciprocidade nas tarifas que Trump anunciou sobre o Canadá. A China também? A China também. Nós vemos uma coisa até mais sociológica e cultural. Nós vemos inúmeros relatos de pessoas nos supermercados do Canadá a retirar produtos americanos, como se fosse ali criando ali uma certa antipatia contra um povo, os americanos, e outro povo, que são os canadianos, que, como o discurso de Trudeau que ele fez, não sei se vocês tiveram a oportunidade de o ouvir, foi um discurso brilhante sobre os laços históricos que unem os Estados Unidos e o Canadá, e que evocou muito esta relação histórica, muitas décadas de amizade, muitas décadas de combaterem juntos em conflitos militares, como foi no Afeganistão, como foi em muitos outros em que os Estados Unidos foram envolvidos e os canadianos foram atrás, e que realmente esta situação não é ideal, não é consistente, pelo menos, com esta histórica relação entre os povos. A Europa aqui está numa situação um bocadinho complicada, no sentido que a Europa está muito dependente, obviamente, do seu comércio externo para sustentar aquele que tem sido, historicamente, o seu principal motor de crescimento. Os efeitos diretos, há algumas estimativas do que é que estas tarifas podem querer dizer,
mas os efeitos diretos destas tarifas podem não impressionar muito estas estimativas pela sua magnitude. Nós estamos a falar do impacto para a taxa de crescimento da União Europeia, cerca de 11 pontos base, 0,11% por ano. É o que isto foi estimado que estas tarifas possam significar. Não obstante, há aqui algumas palavras de cuidado. E a primeira é que os efeitos não são homogéneos no espaço, ou seja, nem no espaço nem nos setores. Estas tarifas vão ter impacto muito diferenciado nos diferentes países da zona euro. Porquê? Porque isto afeta setores de maneira muito diferente e, naturalmente, também afetará mais países que estão mais dependentes desses setores. Por exemplo, na questão do ramo automóvel e do equipamento de transporte, etc., é um setor que tem um impacto muito maior para a Alemanha. E por isso é que a Alemanha, neste estudo que foi feito, tem um impacto previsto destas tarifas que é 6 vezes maior àquele que está previsto para a União Europeia. Outros países, como por exemplo a Itália, quase que não é afetado. O que o estudo mostra é que terá um impacto de apenas de 0,01% no seu crescimento económico. Este é o primeiro aviso. Esta heterogeneidade, uns países podem sentir muito mais do que outros. O segundo aviso tem a ver com outra questão, que é, nós estamos a olhar para os efeitos diretos. Portugal, por exemplo. As exportações de Portugal para os Estados Unidos representam, se não estou em erro, cerca de 7% do nosso total de exportações, representam cerca de 2% do PIB. Já são números de 2022, não consigo encontrar números mais recentes. Mas Portugal não importa diretamente para os Estados Unidos, mas a principal categoria de exportações do país é precisamente no setor automóvel e transporte para a Alemanha. Por isso, quando nós temos em linha de conta que 50% do comércio mundial hoje são bens intermédios, são as cadeias globais de valor. Okay? Percebemos que estes efeitos indiretos que vão começar a vir à superfície escondem atrás de si toda uma intrincada rede de ligações comerciais em que os países podem não ser afetados de forma direta, mas podem, como neste caso, ser afetados de forma indireta. Se a exportação automóvel da Alemanha, se a produção automóvel da Alemanha sofrer muito com isto, Portugal irá sofrer por arrasto, apesar de ter uma exposição direta relativamente baixa aos Estados Unidos. Dito isto, eu confesso e acredito que muitas destas tarifas sejam uma tentativa de ganhar poder negocial para uma transição da era do multilateralismo, em que os Estados Unidos se mexem a sua zona de influência dentro das organizações internacionais, para uma relação mais bilateral, onde os Estados Unidos, tipicamente como um país mais forte do ponto de vista económico, militar, etc., tenham uma vantagem maior. E aqui, a teoria que o Ricardo trouxe à colação há 2 programas atrás, do homem louco, e ele teve a validação disso, precisamente com o facto de o México, o Trump já conseguiu condicionar a política do México, enviou, se não estou em erro, 10 mil soldados para a fronteira, Colômbia, e acho que um terceiro país também e Panamá, acho que também já teve alguma evolução em termos de negociações sobre a gestão do canal, precisamente face às ameaças que ele tem feito. Por isso, a teoria do Ricardo parece que está a aplicar-se e, de facto, parte destas ameaças têm servido precisamente para ganhar poder negocial e melhorar a situação numa era em que os Estados Unidos deixam de ser tão aspiracionais e passam a ser muito mais transacionais. Sem prejuízo do diagnóstico que vai fazer, Ricardo Paes Médio, há aqui uma novidade nesta questão. Donald Trump está a usar a ameaça de tarifas alfandegárias para conseguir cedências precisamente noutras questões. O México e Canadá, como o Pedro já referiu, vão enviar tropas... Como o Pedro referiu, a citar o Ricardo. Para as fronteiras, para controlar a entrada de droga e de imigrantes ilegais. Isto não tem nada a ver com trocas comerciais, são coisas completamente separadas, não é? Mas, na verdade, também esses motivos não são verdadeiros, são desculpas, mas eu já lá irei. Só queria dizer que, agradecendo o elogio ao Pedro, a teoria não é minha. A teoria do homem louco é uma teoria que é discutida na teoria das relações internacionais. E que, como eu não vou repetir agora o que já disse há 2 programas, mas é interessante só referir isto, é uma teoria que nasce de uma expressão que o próprio Richard Nixon terá utilizado. Ele depois, anos mais tarde, disse que não tinha utilizado, mas ficou registado e atribui-se a Richard Nixon. E é uma tradição que vem, na verdade, desde Maquiavel, que se vê nos trabalhos de Maquiavel a ideia de que muitas vezes a melhor estratégia que o príncipe, no caso de Maquiavel, ou o presidente dos Estados Unidos, de acordo com Richard Nixon, a melhor estratégia que uma pessoa nessa posição pode fazer é tornar-se altamente imprevisível.
altamente imprevisível. Mas isto tem, quem o faz normalmente espera obter resultados que advêm do medo. É típico do bully, isto é muito comportamento do bully. O bully tem comportamentos irascíveis, imprevisíveis, que tanto trata bem como trata mal, mas como nunca se sabe bem o que é que vai fazer, adota-se uma atitude de não chatear o bully, não provoques o bully, deixa o bully satisfeito, que é para não teres problemas. Esta estratégia não bate sempre certo e há vários motivos pelos quais não bate sempre certo. Um dos motivos é porque normalmente o bully só consegue fazer isso com sucesso com os mais fracos. Quando o bully se mete com o mais forte, leva e corre o risco das coisas correrem mal. Mas há um outro motivo que, para o efeito aqui, este primeiro motivo é relevante para a relação com a China, porque os Estados Unidos, quando se metem com o México ou o Canadá, que dependem crucialmente dos Estados Unidos para o seu funcionamento económico, e que são muito mais pequenos e que têm muitos menos recursos financeiros, não é a mesma coisa que se meter com a China ou até com a União Europeia. Mas um segundo motivo pelo qual muitas vezes esta estratégia do homem louco não funciona é que ela só funciona na medida em que se acreditar em duas coisas. Primeiro, que o homem louco é capaz de cometer as loucuras que promete, e em segundo lugar, que se nós lhe dermos aquilo que ele quer, ele não fará aquilo que nos ameaça fazer. E isto é, de alguma forma, uma contradição, porque o homem louco só é imprevisível se nós nunca soubermos verdadeiramente se ele vai deixar de nos fazer mal se nós lhe dermos o que ele quer. E a partir do momento que nós temos um homem louco que é intrinsecamente imprevisível, neste caso um país que tem à frente um presidente que é intrinsecamente imprevisível, todas as relações entre os Estados são postas em causa. E aquilo que é a grande transformação, que na verdade já estava a acontecer na primeira presidência de Trump, não é a primeira vez que isto está a acontecer, é a segunda. A diferença é que já se começou a sentir isto e agora a forma como o Trump entrou na presidência foi muito mais forte, foi muito mais bruta e também revelou mais preparação. E isso significa basicamente que agora os aliados dos Estados Unidos, não apenas o México, não apenas o Canadá, não apenas o Reino Unido, não apenas a União Europeia, mas um pouco por todo o mundo, nunca sabem verdadeiramente o que esperar. Nunca sabem se Trump vai fazer aquilo que promete e se eles derem alguma coisa em troca, ele vai deixar de fazer o que promete. E, portanto, a grande transformação que está a existir, para já ainda não está a existir uma grande transformação no padrão do comércio internacional. A grande transformação que está a existir é a forma como diferentes países do mundo e diferentes blocos mundiais encaram as relações internacionais. Neste momento, quer a União Europeia, quer a China, quer outros blocos, inclusive o Brasil, a África do Sul, os chamados BRICS, estão a construir estratégias internas que partem do pressuposto de que os Estados Unidos são um aliado imprevisível e, portanto, têm de reduzir drasticamente, seja em termos militares, seja em termos políticos, seja em termos económicos, seja em termos financeiros, têm de reduzir a confiança que podem ter no governo americano. E as implicações que isto tem, não apenas ao nível geopolítico, mas ao nível da própria organização do sistema económico e financeiro internacional, são infinitas, porque os Estados Unidos não é um país qualquer. Os Estados Unidos é o país do dólar. Os Estados Unidos é o país âncora do sistema financeiro internacional. E nós não nos devemos admirar que haja, neste momento, preocupações da União Europeia, e aquilo que vamos falar a seguir da bússola da competitividade europeia sinaliza esses aspectos. Nós não nos podemos admirar se, por exemplo, a União Europeia esteja hoje muito mais preocupada em garantir que cria ativos de financiamento que diminuem o fluxo financeiro da Europa para os Estados Unidos. Não estamos apenas a falar de comércio. Sabemos que estamos a falar também de força militar, estamos a falar de comércio, estamos a falar de sistema financeiro e estamos a falar, na verdade, em arranjos políticos. A relação, os Estados Unidos, neste momento, não são um país em quem se possa confiar para respeitar as regras do comércio internacional. Logo, os países já não têm em vista ter uma presença como tinham antes na Organização Mundial do Comércio. Portanto, nós estamos a assistir mesmo a uma transformação do funcionamento do mundo. E que resposta deve dar, rapidamente, para falarmos também da bússola para a competitividade europeia, muito rapidamente, que resposta deve dar a União Europeia, Pedro Brinco? Por um lado, há aqui um trade-off, não é?
A reciprocidade, quando nós temos capacidade de ter medidas recíprocas que possam ter impacto na economia americana, no curto prazo pode-nos trazer prejuízos, e esses prejuízos, por acaso, até foram estimados neste estudo, que seria pior para a União Europeia responder com tarifas da mesma ordem de magnitude, como o Canadá está a fazer, mas nós tivermos uma perspectiva dinâmica e acharmos que a credibilidade da reciprocidade pode ser um deterrent, pode ser um impedimento à prossecução deste tipo de políticas e a um baixar do nível da beligerância deste tipo de discurso, que pode ser produtivo. Olha, isto aqui é uma matemática muito difícil de fazer, porque é prever quão louco é que é mesmo Donald Trump, não é? Portanto, é uma equação difícil. É uma equação difícil Ricardo, de fazer. como é que vê a resposta, rapidamente, como é que vê a resposta da União Europeia? Qual é que deve ser, não é? Eu não vejo, não é só a resposta da União Europeia. Eu acho que se o problema, eu já disse também isto anteriormente, eu acho ali o fio condutor do discurso de Trump desde sempre é a questão do déficit externo americano, que de facto é gigante. Se nós pensarmos, como eu acredito, que o mundo não é sustentável com déficits, com desequilíbrios externos tão elevados como existem atualmente, com um excedente gigante da China e um déficit gigante dos Estados Unidos, e com grandes déficits e superávites entre alguns países, e que é preciso algum reequilíbrio disto, nós podemos perguntar-nos, serão as taxas alfandegárias a melhor forma de o alcançar? E a resposta é não. Não porque as tarifas alfandegárias sejam sempre más. Isso é uma coisa que eu e o Pedro provavelmente teríamos aqui alguma discordância, mas concordamos provavelmente nesta ideia que é, se o problema para resolver é este, provavelmente as tarifas alfandegárias não são a melhor forma de o resolver. Porque o motivo que leva a este desequilíbrio externo tem muito a ver com um desequilíbrio de natureza financeira. Isto é, nós temos, os Estados Unidos têm tipicamente políticas orçamentais muito mais ativas, têm muito mais déficits orçamentais e dívida pública, sem grande problema, porque sabem que poderão sempre comprar tudo no mundo inteiro com o seu próprio dinheiro. E o facto do dólar ser a moeda de referência internacional também faz com que haja muito mais fluxos de investimento dos outros países para os Estados Unidos. E isso, o facto de haver muito fluxo de financiamento para os Estados Unidos e os Estados Unidos terem políticas orçamentais tipicamente mais expansionistas que a Europa ou que a China, faz com que haja muito mais consumo nos Estados Unidos e muito mais poupança, muito menos consumo na Europa e na China. E isto por si só conduz uma situação que é os Estados Unidos têm mais consumo, têm a moeda tipicamente sobrevalorizada e, portanto, consomem muito mais, ou seja, importam muito mais do que exportam. E a grande origem dos desequilíbrios externos está, na verdade, não nos problemas de competitividade, mas nos problemas de sistemas financeiros. E se é assim, o que é preciso mudar a nível mundial não é tanto as trocas comerciais, mas é o funcionamento dos sistemas financeiros. E há algumas coisas que podem ser feitas, e bem feitas, por exemplo. Eu acho que a China, para concluir, acho que a China e a União Europeia deviam ter, efetivamente, níveis de procura agregada maior do que têm. Deviam ter políticas orçamentais menos austeritárias do que têm, quer a China, quer a União Europeia. E se tivessem políticas orçamentais mais equilibradas, o desequilíbrio externo, os Estados Unidos cresceram muitíssimo mais desde a última crise, em larga medida porque tiveram estímulos anticíclicos contra a crise que a União Europeia se limitou muito no seu espaço económico. Se nós tivermos salários reais a crescer mais, se tivermos mais procura nestes países, se tivermos mais procura interna nestes grandes blocos, parte destes desequilíbrios externos podem ser corrigidos sem prejudicar a eficiência nas trocas internacionais. A Comissão Europeia diz que parte da resposta pode ser dada com o que chama de bússola para a competitividade. Se assenta em grande medida no famoso Plano Draghi, prevê o desenvolvimento da inteligência artificial, a redução da burocracia, a criação do novo Fundo Europeu de Competitividade. Este plano vai no bom caminho? Bem, só terminando, só fazendo ali um comentário à questão do Ricardo, eu também concordo que em algumas circunstâncias as tarifas podem ser um bem necessário ou um mal necessário, digamos assim. Situações clássicas, quer dizer, se um país é mais competitivo nos seus produtos porque usa mão de trabalho infantil, usa práticas laborais que nós rejeitamos no Ocidente, ou então usa subsídios de Estado, como é uma boa parte daquilo que é a produção de painéis solares, baterias na China, eu percebo que
a concorrência não sinala eficiência, nem inovação, nem mérito nos processos de produção, sinala sim todos estes fatores. E aí eu percebo que possam haver tarifas. E noutras posições estratégicas em que é importante para a nossa autonomia e segurança isso poder acontecer. Segundo, relativamente à questão orçamental. Eu não sei, Ricardo, eu gostava de te lembrar que até há pouco tempo a zona euro, se fosse um país, estaria em procedimento por déficit excessivo. Ou seja, eu não sei, Sim, mas folga comparado com os Estados Unidos não é nada. Não, comparado com os Estados Unidos não é nada, é verdade, mas que estaria em procedimento por déficit excessivo. Ponto 1. E ponto 2, uma curiosidade apenas, que nós não vamos resolver neste programa, os países neste momento que têm melhor performance económica foram aqueles que tiveram a intervenção do programa de ajustamento. Países como a França e como a Itália, com déficits relativamente descontrolados, estão neste momento em situações muito mais complicadas. Mas isto dava outro programa. Enfim, A Alemanha dava outro programa. portou-se sempre muito bem e está no estado em que está. Não é um Bem, bom exemplo. rapidamente, como é que olhamos para esta resposta? Isto é o nível 2 do plano Draghi. Não é? Há aqui uma escolha de um subset de tópicos mais prementes, mais importantes, mais estratégicos, mais críticos, mais fundamentais, em que foram avançadas mais algumas alusões, não são mais do que isso, alusões a intenções, e foi estabelecido um calendário para a apresentação destas iniciativas. Aquilo que me deixa um bocadinho preocupado é que algumas delas eu estou cá para ver. Uma delas era a criação de um 28º regime jurídico que é suposto, ou seja, a ideia aqui, pelo que eu percebi, é ter empresas que obedecem a uma espécie de leis, a 28ª, porque seria o 28º país, a Europa só tem, a União Europeia tem 27, seria uma espécie de 28º regime, paralelo a estes 27, em que as empresas operariam com o seu próprio, entre aspas, enquadramento legislativo na área do trabalho, na área dos impostos, na área das insolvências e noutras áreas. Eu não faço ideia como é que isto é possível. Ainda estou para ver como é que isto sequer é possível. Não obstante, e talvez por isso, por não saber como é que é possível, ainda vão ter que pensar nisso, é que ela só está prevista para 2026. Como, por exemplo, no âmbito do primeiro pilar, foram 3 pilares fundamentais que foram apresentados nesta bússola para a competitividade e depois 5 princípios transversais a todas estas áreas. A legislação que visa a área da computação em nuvem e o desenvolvimento da inteligência artificial, que é uma das áreas mais prementes e que Draghi mais prestou atenção, também foi ajustada para 2026. A questão dos materiais avançados, que é extremamente importante, porque parte desta iniciativa tem a ver com a substituição de algumas matérias-primas críticas, que estão em geografias que são completamente dominadas por regimes muito antagónicos àquilo que são os nossos valores ocidentais e são regimes muito instáveis. Também foi ajustada para 2026. Ou seja, quer nos 3 pilares, o que não faltam aqui são medidas que estão ajustadas para 2026. A iniciativa legislativa, depois ainda deverá haver o período de consulta pública, entrada em vigor. Ou seja, na Europa parece que anda tudo um bocadinho mais devagar. Há aqui algumas coisas positivas. Apesar de um dos pilares ser a desburocratização. Sim, exatamente. E era essa que eu ia agora falar. Eu costumo dizer, ainda hoje escrevi um artigo sobre isso, que eu acho que o debate político sobre a relação do Estado com a economia tem sido um bocadinho poluída por esta ideia, que eu acho errada, de que é preciso ter menos Estado, ponto final, parágrafo. Eu não subscrevo essa teoria. Ainda hoje escrevi um artigo precisamente a dizer o que nós precisamos é de melhor Estado e não menos Estado, mas em muitas circunstâncias eu percebo que melhor Estado seja menos Estado. E não seja menos Estado porque vamos ter menos serviços que são essenciais para fazer os mercados funcionar. Nenhum economista, digo-me do seu nome hoje, acredita que os mercados funcionam sem regulação. A regulação bem feita pode ajudar os mercados a serem mais eficientes e a contribuírem para os objetivos públicos, mas, quer dizer, muitas das regulações são redundantes. Nós vivemos numa União Europeia que tem mais de 100 leis específicas para o digital e mais de 270 agências reguladoras que agem sobre o setor do digital. Numa economia com 27 países temos 270 agências reguladoras. Quer dizer, nós percebemos que, em muitas circunstâncias, melhor Estado passa por ele ser exatamente aquilo que está aqui nos princípios que foram apresentados. Mais simples, mais rápido, menos burocrático, mas, e isto acrescento eu, que é extremamente importante, sem pôr em causa o bem público que a regulação que foi criada visa proteger. Ricardo, como é que olha para este plano europeu? Responde a alguns problemas?
Assim, eu olho para este plano europeu assim, com um misto de déjà vu, não é? Porque, na verdade, há muitos anos que a União Europeia anda nisto. Quer dizer, a partir de certa altura começamos a ter memória de coisas que já aconteceram há muito tempo. A ideia do paradoxo europeu é um bocadinho, é? Eu lembro-me em meados dos anos 90, se falar no paradoxo europeu, a ideia que a União Europeia gastava muito de dinheiro em ciência, mas depois não tinha resultados de inovação. A seguir veio a Europa, a Agenda de Lisboa, em que se prometia que até 2010 a Europa ia ser a economia mais dinâmica e competitiva do mundo, assente em conhecimento. Depois isso não aconteceu e criou-se mais uma coisa. E agora há o plano Draghi, há esta bússola de competitividade e, portanto, isto parece um bocadinho algo já visto. Por outro lado, percebe-se que há mais vontade de pensar em fazer coisas que, para o bem e para o mal, eram até agora tabu. Há algumas que são muito óbvias, quer dizer, a ideia de identificar setores prioritários está a ficar cada vez mais clara. Estava no plano Draghi, está neste documento também. A Europa a ter coragem de dizer, nós se quisermos ter impacto nas nossas políticas de inovação, temos de selecionar as áreas onde vamos investir e como vamos investir. Um segundo aspecto que também até há pouco era tabu, era a ideia da grande escala. Uma das coisas que se propõe fazer a União Europeia é alterar um bocadinho a forma de interpretar a lei das fusões entre empresas, porque até aqui, ainda hoje, a Comissão Europeia só tem soberania verdadeiramente numa área que é na área da concorrência, e a Direção-Geral da Concorrência da Comissão Europeia é extremamente agressiva e opõe-se a qualquer espécie de concentração. E de repente começou a haver muitas empresas a dizerem, bom, mas nós com esta escala não competimos com os gigantes chineses ou com os gigantes americanos. E começa a haver uma maior predisposição da Comissão Europeia. Aliás, isso é uma evidência. Se pensarmos numa grande empresa hoje global, não nos lembramos de nenhuma europeia. Não? Certo, mas a verdade é que podíamos dizer o Spotify, mas não é assim tão grande. Tem um impacto mundial. Mas a verdade é que a ideia de empresas de grandíssima dimensão colidem com o princípio, com a coluna vertebral da União Europeia, do mercado comum, que é o princípio da concorrência. E a União Europeia está neste momento a mostrar vontade de lidar com este tabu. Um terceiro aspecto é a ideia da harmonização. Esta coisa do 28º regime legal ainda vai dar muito que falar, porque isto é a União Europeia a querer entrar num domínio que é claramente, de acordo com os tratados, responsabilidade dos Estados nacionais. E isto também é um tabu que se está a querer claramente a querer romper. Uma quarta área tabu é a ideia de alinhamento das políticas de competitividade. Até agora, a União Europeia atribuía dizia, vocês têm de gastar algum dinheiro em ambiente, algum dinheiro em transição digital. Mas, essencialmente, os Estados decidiam onde utilizar o seu dinheiro. Houve muito esta ideia que o PRR punha restrições muito mais específicas aos Estados. Pouquíssimas. Os Estados puderam todos, em larga medida, decidir onde é que iam pôr o dinheiro. A Comissão Europeia não esteve a escolher as agendas mobilizadoras que foram apoiadas em Portugal. E agora há uma ideia cada vez maior de haver eles chamam-lhe alinhamento, mas na verdade é um condicionamento dos fundos europeus de forma a que sejam gastos em áreas que a União Europeia considera que são prioritárias. E um quinto tabu é a ideia do financiamento. Esta ideia que até agora também nunca se avançou muito. A ideia de criar produtos de financiamento, produtos de investimento a nível europeu, que possam ajudar a manter as poupanças europeias dentro do espaço europeu. Isto até agora não foi. Quando falávamos há pouco da fuga de capitais para os Estados Unidos... É uma área, aliás, que está nas mãos de Maria Luísa Albuquerque. Certo, mas todas estas áreas, eu estou a dizer assim, e parece que só estou a dizer que isto tudo são coisas boas. Eu tenho dúvidas enormes, e se calhar o Pedro tem também dúvidas enormes, e dos 5 pontos que eu disse, há 3 em relação ao que eu tenho dúvidas enormes, e o Pedro tem sobre outros 2, ou reticências, ou... Portanto, seja pelo que lado for, esta Comissão Europeia está a sugerir fazer coisas que até agora foram muito pouco... Não se avançou muito. Se vai conseguir avançar ou não, não sei. Se isso é bom ou não, depende muito do nosso quadro de valores. Por exemplo, um dos problemas maiores que eu vejo aqui é não há nenhuma preocupação com a questão da convergência dentro da União Europeia. E, pelo contrário, fala-se muito aqui dos IP6, que são os projetos importantes de interesse europeu, que é a forma como a União Europeia está
a tentar contornar as leis da concorrência para apostar em grandes projetos. Os IP6 que foram aprovados até agora, a Alemanha absorveu 53% do financiamento. Os 15 países periféricos, onde Portugal se inclui, 15 países em 27, absorveram 6,7% dos financiamentos. Ou seja, o que se está aqui a preparar é uma concentração de poder e de recursos financeiros nas grandes potências europeias. A União Europeia provavelmente vai se transformando com isso. Se é para o sentido certo, logo veremos. Ricardo Paes Mede, Pedro Brinca, mais uma vez, obrigado pela vossa presença. Obrigado. É tudo. Este programa fica agora disponível em RTP Play e em formato podcast. Nós voltamos na próxima terça-feira. Tenha uma excelente semana.